Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui protegido não só do coronavírus, mas também da nuvem de gafanhoto. Vamos se preparar para esses gafanhotos que estão invadindo aí a América do Sul. E vamos falar um pouquinho sobre essa nuvem de gafanhotos e também as fake news. Galera, é o seguinte, a gente não precisa de nada disso aqui, ó. Porque os gafanhotos não são igual ao coronavírus pequenininhos. E eles não estão em todas as cidades também. Então esse negócio de inseticida, raquete aí de mosquito não vai adiantar nada contra a nuvem de gafanhotos. É um problema gigantesco. No comecinho do ano tinha uma nuvem de gafanhotos do tamanho da cidade de Paris, para vocês terem ideia. Cada quilômetro quadrado tem média de 40 a 80 milhões de gafanhotos. Por isso que é muito fácil identificar algumas fake news. Primeiro, eu vou dar o play aqui no YouTube para a gente encontrar as principais notícias sobre as nuvens de gafanhoto. Segundo, estamos no finalzinho de junho de 2020, mas no dia 27 de fevereiro foram publicadas algumas notícias em jornais de todo o mundo, inclusive em jornais famosos aqui do Brasil, sobre a China estar enviando 100 mil patos para combater a nuvem de gafanhotos no Paquistão. Isso me deixou meio intrigado, porque eu sei o tamanho do gafanhoto, eu sei pela pesquisa dos pesquisadores quanto que um pato consegue consumir por dia de gafanhoto. 100 mil patos poderia eliminar cerca de 20 milhões no máximo de gafanhotos, e não 80 milhões. E 80 milhões é 1 quilômetro quadrado, estamos falando de números maiores. Portanto, eu imaginei que isso pudesse ser uma fake news, mas eu também imaginei que os jornais sérios do mundo inteiro não iriam compartilhar fake news. Então eu fui pesquisar da onde veio essa notícia, cheguei à seguinte conclusão. A Associated Press, conhecida como AP, Associated Press, publicou no dia 27 de fevereiro, usando reportagens do Ningbo Evening News. Ningbo Evening News é uma agência com sede na China. E aí, essa outra Associated Press, a AP, ela compartilhou a notícia dessa agência com a intenção de gerar perguntas, de gerar polêmica, e antes mesmo deles avaliarem as perguntas que estariam surgindo na internet, as empresas de notícias do mundo inteiro compartilharam esta fake news, compartilharam. 100 mil patos seria muito pouco para combater uma nuvem de gafanhotos. Mas vamos às notícias verdadeiras? Vamos lá? Quero mostrar para vocês o que acontece hoje em junho de 2020. Se a gente digitar aqui no YouTube, nuvem de gafanhoto, vamos ser mais rápido aqui. Nuvem gafanhoto aqui para a gente não perder tempo digitando. E eu vou mostrar para vocês algumas notícias que já estão publicadas no YouTube, alguns canais com entrevista com especialistas, o canal Rural. E agora a gente vai detalhar tudo o que a gente pode saber neste momento sobre o surto de gafanhoto. O canal Rural entrevistou esse homem, que ele trouxe aí algumas explicações, algumas respostas. Mas só quando esses dois fatores ocorrem que ela explode. E qual é o... Ou seja, o Adenei Bueno é um pesquisador da Embrapa, tá? E ele respondeu algumas dúvidas que eu tinha sobre as nuvens de gafanhoto e os impactos ambientais e as possíveis prevenções. E a conclusão é o seguinte: eles são muito rápidos, é muito difícil para um fazendeiro se prevenir e combater uma nuvem de gafanhoto. Eles comem tudo que tiver verde pela frente. Eles não atacam aí as pessoas. Vamos procurar outras notícias? Here is what I could find. Tem gente falando... Esse é o canal Diogo Rock, seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora aí, na hora que eu começar a falar e tal, dar algumas... Um alerta, inclusive, de tsunami para pelo menos 4 países. Eu falo tremor de terra aqui porque a plataforma você tem que escolher algumas palavras. Pessoal, se a gente olhar um pouquinho dos youtubers, das notícias, a gente vai ver que a galera tá bem preocupada. De novo, eu li a notícia do pesquisador da Embrapa e ele fala que as condições atuais favorecem a nuvem de gafanhoto
Isso é normal, isso não é apocalipse. Muitas notícias hoje. Oi família, bem-vindos a mais um vídeo desse estúdiozinho que eu montei na Argentina e muito próximos de chegarem no sul do Brasil e vão chegar no sul do Brasil em breve. Eles vão numa velocidade que se um bicho desse voando bater no rosto então explicando de ter batizado um gafanhoto com o nome da Lady Gaga. Mas é melhor a gente ficar atento, porque essa notícia... Galera, o Brasil inteiro está publicando notícias sobre os gafanhotos. Isso aí é uma dica para vocês pesquisarem no YouTube, pesquisarem notícias, pesquisarem as fontes. Porém, eu vim aqui falar da fake news que surgiu lá em fevereiro. E essa fake news ainda não sei se tinha sido desmascarada aqui no Brasil. Vamos procurar notícias aí sobre Argentina e Paraguai. Olha só, 2 semanas atrás, agricultores na Índia. Tá? Isso não é só na Argentina e no Paraguai. Agora aqui, ó, é preciso conter a praga de gafanhoto. Há 4 meses atrás já se falavam nisso. Um dia atrás, vamos ver quem é o canal de notícia. Produtores rurais da Argentina monitoram a entrada de uma nuvem de gafanhotos no país. Os insetos vieram do Paraguai e destruíram lavouras de milho. Agora eles avançam para a fronteira entre Argentina e Brasil. Segundo projeções do governo argentino, os insetos podem chegar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Os gafanhotos consomem em um só dia pastagens equivalentes ao que 2.000 vacas ou 350.000 pessoas comem. Ainda de acordo com o governo da Argentina, os insetos não causam danos diretos aos seres humanos. Pessoal, é o seguinte, essa notícia falou que não causam danos diretos aos seres humanos, porém é fato que algumas regiões da África, perto do Oriente Médio, muitas pessoas sofrem desnutrição depois que as pastagens são consumidas e começa a faltar alimento. Então, galera, a preocupação dessa notícia, ela é tão grande quanto um vírus, uma pandemia mundial, porque a gente consegue ver aqui que essa notícia não é só do mês de junho, não é só na América do Sul, é notícia que já está desde fevereiro devastando as plantações do mundo. E além disso, a imprensa não se dá ao trabalho de pesquisar uma fake news. Eu não quero falar o nome dos órgãos que divulgaram a fake news de que a China estaria enviando um exército de patos, mas são empresas gigantes que divulgaram essa fake news, por isso que eu estou aqui matando essa curiosidade para quem ficou com isso na cabeça. Será que os patos selvagens poderiam combater um exército de gafanhotos? Não, isso não é verdade. E também não é verdade que algumas prevenções de fazendeiros, inclusive existem métodos de prevenção para lavouras, métodos diversos, vários tipos de sigla para esses métodos no Brasil, porém isso o ser humano não consegue mudar o clima, isso depende muito do clima, o clima seco. O Rio Paraná ficou uns dias sem água, quase sem água, baixou 20 metros na região da Argentina e do Paraguai. Então o clima seco, a falta de predadores para os gafanhotos, tudo isso interfere. Vamos continuar se prevenindo contra o coronavírus, que isso sim a gente consegue fazer. A gente consegue evitar doença, a gente consegue evitar que a pandemia aumente, que o problema aumente nos hospitais. Então vamos fazer a nossa parte, e contra os gafanhotos a gente não pode fazer nada. Vamos deixar de lado aí nosso inseticida, nossa raquete de matar mosquito, porque contra os gafanhotos a gente só tem que pedir a Deus que tudo volte ao normal. Galera, obrigado. Por favor, deixem aí um like, se inscrevam aqui no canal. Eu conto aí com vocês porque eu quero publicar mais vídeos como este. E cada vez mais progredir. Quando eu tiver 1000 inscritos, eu vou conseguir patrocinadores para uns vídeos bem interessantes. Obrigadão, galera.